Então, turma, vamos lá. Hoje nós estamos dando início aí ao estudo da unidade 3 do nosso livro de ciências. Unidade essa que vai ter aí como base, como ponto principal, matéria e energia. Então a gente vai aprender o que é matéria, o que é energia, será que elas são sinônimas? Se elas não forem sinônimas, no que elas vão estar aí se diferenciando? E para darmos início aí à nossa unidade 3, primeiramente, como vocês estão observando aí, estou compartilhando com vocês o livro, certo? Antes de chegarmos aí na explicação do assunto da aula de hoje, turma, eu gostaria de ler essa frase que foi aí pronunciada por Isaac Newton. Ele falou o seguinte: se fiz descobertas valiosas, foi mais por paciência do que por outros talentos. Né? O que será que ele quis dizer com isso? Então, quando a gente está falando aí de descobertas científicas, avanços científicos, a gente tem que ficar bem atento, porque nessas descobertas, nessas pesquisas, nesses avanços, vão ser cometidos alguns erros. Né? A gente vai ali fazer algumas afirmações que não são ali afirmações tão corretas, mas isso não significa dizer que tudo que foi pesquisado, que tudo que foi descoberto é um mero erro, certo? Então, quando Isaac Newton disse isso, fiz descobertas valiosas mais por paciência do que por qualquer outro talento, é que ele foi persistente, ele observava, ele analisava, ele refletia, e aí ele ia fazendo todos os embasamentos dos quais ele afirmava. Então, turma, tudo que conhecemos, desde os maiores planetas do universo até as menores partículas da matéria, integra o campo de estudo da física. Essa ciência estuda uma parte específica da natureza. E que parte específica é essa? Os fenômenos físicos como o movimento, a energia, o magnetismo, o calor, o som, a luz e a eletricidade. A matemática é a principal linguagem utilizada na física, mas esta também tem seus conhecimentos relacionados com várias outras disciplinas, bem como a química, a filosofia e a biologia. Então, quando ele fala que a matemática é a principal linguagem, é porque para se explicar alguns fenômenos que são estudados pela física, vão existir fórmulas. E essas fórmulas se utilizam da linguagem matemática. Porém, a física também vai ter embasamento na química, na filosofia e na própria biologia. Quando prestamos atenção ao nosso redor, percebemos que em todas as atividades existe gasto de energia. Ou seja, para eu estar falando com vocês nesse momento, o meu corpo está consumindo energia. Para que vocês possam estar atentos, né, ao que eu estou explicando, o corpo de vocês também está gastando energia. Para que a transmissão da nossa aula ao vivo esteja acontecendo nesse exato momento, vários aparelhos estão consumindo energia. Só que aí, nesse caso, nós não estamos falando do mesmo tipo de energia. Ou seja, quando falamos de energia, a gente não está falando de uma única forma de energia. Existem vários tipos, e nós também estudaremos esses tipos de energia, onde é que elas são empregadas, para que elas são utilizadas. Então, turma, dando continuidade, o simples ato de correr em um parque ou o seu celular conectado a uma tomada, como eu acabei de exemplificar, há consumo de energia. Nessa unidade, unidade 3, nós iremos conhecer um pouco mais sobre os conceitos de trabalho e energia e onde eles estarão sendo aí utilizados no nosso cotidiano. Então, turma, o principal assunto do capítulo 23 é justamente trabalho e energia, certo? E nós vamos aí aprender no que eles são diversos, no que eles vão estar se diferenciando. Então, vamos lá à nossa aula de hoje, na qual nós falaremos mais sobre as máquinas, que está aí mais relacionado à ideia de realização de trabalho.
Mas será, turma, que na física a ideia de trabalho é a mesma ideia que a gente costuma ouvir no nosso cotidiano? Por exemplo, a semana passada eu passei um trabalho sobre a floresta do Curió, onde vocês precisavam aí descrever a que bioma essa floresta pertencia, né? Se até complementando, será que os biomas podem ser extintos? Será que aquela ideia de trabalho ou o fato de eu estar realizando uma determinada ação, por exemplo, eu estar falando com vocês nesse momento, será que isso também pode ser considerado um trabalho? Então a gente vai ver aí o que é que a física considera como trabalho. Então olha só, imagine que seu quarto está bastante desorganizado, o que é basicamente a nossa realidade, e a sua mãe, chateada, te dá uma sentença, que aqui é clássico também, né, turma? Dá até um frio na espinha quando a gente escuta isso. Quando eu chegar do trabalho, eu quero ver esse quarto organizado. Você sabendo que será preciso bastante tempo para colocar cada objeto no seu devido lugar, argumenta. Mas, mãe, vai dar muito trabalho organizar tudo isso. Falamos em trabalho duas vezes. Na primeira, como a ocupação da mãe, ou seja, o seu emprego. E na segunda, como o esforço necessário para se realizar uma determinada tarefa. Vocês já se perguntaram o que estudamos ao abordar trabalho dentro da disciplina da física? Olha só, turma. Diferente do significado que tem em nosso dia a dia, a palavra trabalho na física está sempre relacionado a uma força e a um deslocamento. Por isso, se fala em trabalho de uma força, ou seja, podemos aferir qual foi o trabalho que uma força teve ao deformar ou pôr em movimento um determinado corpo. Esse conceito está relacionado com a transmissão de energia de um corpo para o outro e a transformação de uma forma de energia em outra. Então, nós estamos vendo aí que, para a física, trabalho não tem a mesma ideia que o trabalho, né, relacionado aí ao nosso cotidiano. Em física, a ideia de trabalho sempre vai estar relacionada a uma força e a um deslocamento. Então, olha só. Essa imagem que vocês estão observando, nós temos aí três rapazes empurrando um determinado automóvel. Então, olha só. Na imagem, um grupo de amigos exerce força sobre um carro que está atolado na neve a fim de causar um deslocamento e resolver um problema que foi ocasionado por conta da tempestade. Então, nessa imagem, pelo que eu acabei de explicar a vocês, nós temos justamente a ideia de trabalho que a física aborda. Está sendo aplicada uma força sobre um determinado objeto para que esse objeto sofra um deslocamento. Então, para a física, isso é trabalho. Além do que, turma, a ideia de trabalho, reforçando mais uma vez, vai estar sempre relacionada com o conceito de transmissão de energia de um corpo para o outro e a transformação da forma de energia para outra energia. Então, nesse momento aqui, ó, esses rapazes estão transferindo a energia dos seus corpos para o automóvel e dessa forma estão aí deslocando, modificando a posição que esse automóvel se encontra. Dando aí continuidade, acredito eu que vocês conseguiram aí perceber a diferença da ideia do trabalho que é aplicado para o nosso cotidiano para a ideia de trabalho que a física aborda. Mas também falamos muito aí sobre essa questão de transferência de energia de um corpo para o outro. Mas o que seria esta bendita energia? Turma, para a física, energia é a capacidade de um corpo, tem de executar um determinado trabalho, ou até mesmo produzir uma força sobre outro corpo ou sistema físico, seguindo as leis físicas. Essa energia não pode ser criada, ela pode ser apenas transformada. Então, quando nós falamos de energia,
essa energia, a ideia de energia, é a capacidade que um corpo tem de executar um determinado trabalho ou até mesmo de produzir uma força sobre outro corpo ou sobre um outro sistema físico. Porém, essa força exercida sobre esse corpo ou sobre esse sistema deve estar obedecendo às leis da física que serão estudadas mais à frente. Certo, turma? E aí nós falamos muito sobre essa questão de força e sobre deslocamento, que estão aí relacionados à ideia de trabalho e energia. Se você segurar uma pedra pesada por um determinado tempo, com certeza irá se queixar do cansaço, pois você teve aí muito trabalho para realizar essa ação. Ou seja, você se esforçou muito. Mas no conceito físico da palavra, você não realizou trabalho algum, pois não houve deslocamento algum de sua parte. Portanto, uma força, olha que interessante, turma. Portanto, uma força somente realiza um trabalho quando produz um deslocamento. Então, o fato de eu estar ali segurando aquela pedra pesadíssima, apesar de eu afirmar que eu tive muito trabalho, que eu me esforcei muito para realizar essa atividade, para a física eu não realizei nenhum tipo de trabalho, pois eu não tive ali, naquele momento que eu estava segurando aquela pedra, nenhum tipo de deslocamento, certo? Então, uma força somente realiza um trabalho quando esta força produz um deslocamento. Lembrando lá daquela imagem que nós vimos, aqueles 3 rapazes empurrando aquele automóvel, eles estavam realizando um trabalho, pois a força que eles estavam ali aplicando provocou um deslocamento. Mas então, o que seria força? Embora seja difícil de dar um conceito, ligamos aí de forma intuitiva força à noção de esforço, energia despendida, impulso, dentre outras situações. Isso porque a força é capaz de alterar o movimento de um corpo, ou seja, a sua velocidade e a sua direção, ou até mesmo deformá-lo. Por exemplo, um carro bateu num poste. O poste vai ser deformado e o automóvel também, ou seja, aquela deformação ocorreu por conta da presença de uma força. Você pode frear com o pé uma bola que vem em sua direção. Você pode empurrar um carrinho que estava parado. Você pode pisar numa latinha vazia e dessa forma você vai achatá-la. Em todas essas situações, uma força foi aplicada sobre os corpos, que foram a bola, o carrinho e a latinha. Retornemos à situação do início deste capítulo. Ao organizar o seu quarto, você se depara com uma mesa fora do lugar. Com os pés firmes no chão, você apoia as mãos na mesa e, fazendo um esforço, vou até grifar aqui, empurra até encostá-la na parede. Você, dessa forma, aplicou na mesa uma força e essa força produziu seu deslocamento. Ou seja, turma, vocês acabaram de realizar um trabalho. Então vamos aí recapitular. Um trabalho só vai ser realizado quando for aplicada uma determinada força, porém essa força obrigatoriamente deve provocar um deslocamento. Se essa força aplicada provocar um deslocamento, nós podemos com certeza afirmar que foi realizado um trabalho. E aí, turma, para se determinar o valor deste trabalho, existe uma formulazinha, que é esta formulazinha aqui que vocês estão observando. Olha só. Trabalho, representado por esta letrazinha aqui, vai ser igual a força vezes o deslocamento. Então, quando eu pego a força aplicada e multiplico pelo deslocamento que foi realizado, esta multiplicação vai resultar aí no que nós chamamos, aliás, nós não, que a física chama de trabalho. A unidade de trabalho no sistema internacional, mais conhecido aí como SI, é chamado de joule.
certo? Já a força é medida em Newton, que é representado aí pela letra N em maiúsculo. Como o trabalho é a relação entre a força e o deslocamento, dizemos que 1 joule é o trabalho realizado por uma força de 1 newton, exercida na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento de 1 metro, certo? Então, para eu realizar um trabalho de 1 joule, eu preciso de uma força de 1 newton que vai realizar aí um deslocamento de 1 metro. Então, turma, isso é só para vocês terem noção de unidades, ok? No nosso dia a dia, na resolução de algumas atividades, vocês não precisam dessas informações decoradas. O que vocês precisam compreender, até porque eu detesto essa frase, essa palavra, perdão, decorar, né? Porque tudo que é decorado é esquecido. Agora, tudo que é compreendido, a gente sabe aplicar o conceito, certo? Então, para se calcular o trabalho realizado, multiplicamos a força pelo deslocamento. Esse trabalho vai ter como unidade de medida o joule, representado pela letra J em maiúsculo. A força sempre vai ser aí representada pela unidade de medida newtons, que vai ter aí o seu N em maiúsculo. E o deslocamento sempre vai ser em metros, ok, turma? Que aí metros já é uma unidade bem conhecida por vocês. Então, vamos ver aqui uma situaçãozinha onde essa fórmula vai ser aplicada e vamos aí ver de que forma nós vamos fazer esta aplicação, certo? Então, olha só, vamos imaginar um determinado bloco que está em um plano horizontal livre de atrito. Então, uma outra coisa que a gente deve aí levar em consideração em relação a algumas questões que trabalha aí com essa questão da força, do deslocamento, do trabalho realizado, é o atrito. O atrito, ele vai interferir aí na intensidade da força. Por exemplo, se não houvesse atrito, um ônibus, um automóvel jamais conseguiria se movimentar. A roda tem que ter atrito com o solo, porque se não houvesse esse atrito, o carro, né, o automóvel não sairia do local. Então, no nosso cotidiano, o atrito ele é muito, muito, muito presente. Mas para algumas situações, para algumas questões aí que a gente vai abordar, a gente vai desconsiderar esse atrito, certo, turma? Então, vamos voltar aqui. Imagine um bloco em um plano horizontal livre de atrito que sofre a ação de uma força, vamos aqui até colocar, vamos até marcar, sofre a força de intensidade de 10 newtons. Determine o trabalho dessa força com um deslocamento aí de 25 metros. Turma, está aqui a fórmula. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Nós já sabemos que a força que foi aplicada foi de 10 newtons. E nós sabemos que o deslocamento que este bloco sofreu foi de 25 metros. Então, se eu quero saber aí qual foi o trabalho realizado com essa força e esse deslocamento, basta multiplicarmos a força, que é 10, pelo deslocamento, que é 25. 10 vezes 25, 250 joules. Então, ó, não esqueçam de colocar a unidade de medida. É de fundamental importância vocês sempre especificarem que unidade de medida está sendo aplicada. Ah, professor, e se eu esquecer, o professor pode considerar como erro? Pode, porque você não especificou a unidade de medida. Então, trabalho, a unidade de medida sempre é em joules. Então, turma, o trabalho realizado por uma força de intensidade 10, que ocasionou um deslocamento de 25 metros, né, 10 newtons, que provocou um deslocamento de 25 metros, vai ser igual a 250 joules. Então, aqui vocês percebem que esse nosso trabalho realizado foi aí maior que zero. Então, tá aqui, turma, justamente a nossa situação problema. Então, tá aqui o bloco, que está no piso horizontal, lembrando, livre de atrito, o que nós sabemos que no nosso cotidiano esse livre de atrito não existe.
esse livro de atritos, vocês vão ver principalmente nas questões de física que vão envolver aí o cálculo de trabalho. Uma coisa interessante, turma, em relação também a esta formulazinha, certo? Trabalho igual a força vezes deslocamento, é que também podemos calcular a partir dela a força que foi aplicada ou o deslocamento que foi ocasionado, certo? Essa fórmula ela não é exclusivamente utilizada para se calcular o trabalho, não. Por exemplo, se eu tenho o trabalho e tenho uma força, eu consigo calcular o deslocamento. Se eu tenho o trabalho e tenho o deslocamento, então dessa forma aí eu consigo calcular a força. Então, olha só, vamos só para finalizar a aula de hoje, vamos só ver aqui uma situaçãozinha, certo, do exercício de sua memória. Olha só, turma. Sabendo que o trabalho realizado por uma força para deslocar um corpo por uma distância de 100 metros é igual a 1 kJ, que isso significa dizer o quê? 1000 joules, viu? Então, aqui eu tenho 1 kJ. Então, da mesma forma que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, 1 kJ também vai valer o quê? 1000 joules, ok? Então, também fiquem atentos a esse tipo de situação. Ah, professor, mas se eu não souber os múltiplos do joule ou os submúltiplos do joule? Observa que aqui a questão informou para vocês, ó. 1 kJ vale 1000 joules. Então, a questão quer a intensidade da força. Então, observa. A questão informou para a gente o deslocamento, 100 metros, e informou para a gente o trabalho que foi realizado, que no nosso caso aqui, 1000 joules. E ele deseja saber o valor da força que foi empregada. Então, olha só, turma. Sabemos da fórmula. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, vamos pensar um pouco comigo. Se o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, eu posso muito bem afirmar que a força vai ser igual ao trabalho dividido pelo deslocamento. Ó, esse Dzinho aqui, que é o deslocamento, não está multiplicando a força? Se eu pegar esse deslocamento e jogar para cá, turma, para antes da igualdade, essa letra, né, que está representando aí uma quantidade, vai realizar a operação inversa do que ela estava fazendo. Ou seja, se aqui a distância multiplica, quando eu mudá-la de posição, quando eu trocá-la de membro, né, vocês com certeza já estudaram equações, quando eu mudo de membro um termo, o termo sempre vai realizando a operação inversa. Como a nossa distância estava multiplicando a força, ela vem para cá dividindo. Então, força sempre vai ser igual a trabalho dividido pelo deslocamento. Então, 1000 dividido por 100 igual a 10 newtons. Ah, professor, entendi. Então, se fosse o contrário, se eu tivesse que calcular a distância, seria da mesma forma. Distância seria igual a trabalho dividido pela força. Exatamente isso, ok, turma?